Olá pessoal, aqui é o professor Olibário e hoje nós vamos falar sobre números em ponto flutuante. Quando a gente fala em ponto flutuante, a gente está se referindo à representação de números reais no computador. Em Assembly, a gente pode representar os números reais com os tipos de dados float e double. O tipo float precisa de 32 bits para ser armazenado e o tipo double precisa de 64 bits. Nós já vimos que os registradores em Assembly MIPS possuem 32 bits cada. Portanto, a gente precisa de um registrador para armazenar um float e de 2 registradores para armazenar um double. Nessa aula, nós vamos falar apenas sobre o float. Um outro detalhe importante é que os registradores que a gente vai utilizar para trabalhar com os pontos flutuantes não são os registradores de propósito geral com os quais a gente já está acostumado, que seriam os registradores do tipo S e do tipo T. Para pontos flutuantes, a gente utiliza os registradores do tipo F, que vão de F0 até F31. E esses registradores estão em uma área do processador chamada de coprocessador 1. Então, em coprocessador 1, nós temos os registradores F, que podem armazenar tanto float quanto double. Notem que os valores para double são sempre de 2 em 2 para os registradores pares. Então, a gente utiliza os registradores pares para os números double. Se eu colocar um double em F0, parte dele estará em F0 e parte estará em F1. Para imprimirmos um número em ponto flutuante usando float, a gente utiliza a instrução LI$V02. Relembrando a nossa tabela, nós temos LI$V0 e um valor que vai de 1 até 8 para comandos de entrada e saída. De 1 a 4 nós temos comandos de saída. E de 5 a 8, comandos de entrada. E a ordem dos tipos de dados é sempre inteiro, float, double e string ou char. Então, LIV02 a gente usa para imprimir float. E LIV06 a gente usa para ler float. Neste exemplo, eu tenho uma constante que eu chamei de π, que é do tipo float, e ela está na memória RAM, porque está no ponto data, com o valor 3.141592. E eu imprimi esta constante utilizando os comandos aqui de baixo. Primeiro, eu dei LI$V02 para sinalizar que eu quero imprimir um ponto flutuante. E a gente sabe que ao imprimir, a gente precisa ter o valor em um determinado registrador, que é reconhecido pelo compilador. Na maioria dos casos, a gente viu que era o A0. Para float, é o F12. E para double também, F12. Então, a gente tem que passar este valor que está na memória RAM para F12. A gente faz isso usando a instrução loadWord coprocessador 1, LWC1. Estando em F12, quando a gente der um syscall, ele vai imprimir para mim. Para ler, a gente vai usar a instrução LI$V06. Quando a gente der um syscall, o valor que a gente leu estará no registrador F0. Vamos fazer um exercício utilizando a IDE Mars. Nós vamos implementar um programa que lê um float e o imprime. Estou aqui no Mars, a primeira coisa que eu vou fazer é uma string para informar o usuário que ele precisa fornecer um número em ponto flutuante. Então vou colocar .data e criei uma mensagem que é forneça um número decimal. Vou para o meu ponto text. Primeira coisa que vou fazer é mostrar essa mensagem para o usuário. Quero então mostrar uma string LI$V0 4. A string precisa estar em A0. Então vou fazer load address $A0 mensagem e vou dar um syscall. Então aqui estou imprimindo a mensagem para o usuário. Feita a impressão, eu preciso ler o número. Para ler, eu uso LI$V0 2. Quando eu der um syscall, o valor lido estará em $F0. E agora eu quero imprimir o que eu acabei de ler. Se eu fizer um move de F0 para F12, que é o registrador onde tem que estar este dado para que eu consiga imprimir, vai dar erro. Não vou conseguir fazer essa instrução.
Para a gente atribuir um valor de um registrador float ou double para outro registrador em ponto flutuante, nós temos primeiro que criar uma constante zero na memória principal para fazer um papel parecido com o que o registrador $0 faz. Em coprocessador 1, eu não tenho nenhum registrador com a constante zero. Então eu vou atribuir a constante zero para um desses registradores aqui. Então eu tenho 0, que vai ser do tipo float, e vai ter o valor 0.0. E aí, para eu atribuir o valor que eu acabei de ler, que está em F0, para o registrador em que eu quero imprimir, que é F12, eu vou fazer a instrução add.s. Lembra que eu podia utilizar a instrução addImmediate para atribuir um valor inteiro a um outro registrador? Eu fazia addImmediate, um registrador, vírgula, $0 e o outro registrador. Ele somava 0 com o registrador e atribuía ao registrador de resultado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou atribuir este 0 a um registrador. Então, antes disso daí, eu vou fazer essa atribuição, utilizando a instrução loadWord coprocessador 1. Lembra que o loadWord servia para eu pegar um dado de 32 bits da minha memória RAM. Eu fazia isso com os valores inteiros. Float tem 32 bits, eu utilizo também loadWord, só que é em coprocessador 1. Então é essa instrução aqui. E eu vou passar este valor 0 da memória RAM para um registrador do tipo F qualquer. Eu não posso usar o F0 porque eu já usei aqui para ler, e também não posso usar o F12 porque eu vou usar para imprimir. Então posso usar, por exemplo, o F1. F1, 0. Então o F1 agora tem o valor 0. E aí sim eu faço add.s, $F12, $F1, que tem o valor 0, $F0, que tem o número que eu li. Então ele vai somar o número que eu li com 0 e botar o resultado em F12. Beleza, tem um número em F12, eu posso dar a instrução para imprimir. LI, $V0, 6, syscall. Aqui então eu imprimo o número. F3, compilou, F5. Opa, eu troquei os valores, ele imprimiu 0.0 aqui, porque LIV02 não é o código para ler um número float, é para imprimir o número float. Aqui é LIV06 e aqui sim é LIV02. Foi mal, galera, errei. Eu limpei o console de mensagens, vamos tentar novamente. F3, F5. Agora sim, forneço um número decimal. Vou fornecer 2.71. Dei um Enter. Ele imprimiu 2.71. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!